41 anos eu conheço o Carlinhos. E ele mudou muito. Mudou muito, muito. Isso mudou para bem. Ele era uma pessoa mais fechada, bem mais sério, assim. Mudou bastante, realmente. Na verdade, eu vejo com vários tempos. Teve, logo quando eu nasci, ele estava abrindo a empresa, já alguns primeiros anos ali de empresa. Para mim, apesar de saber que ele estava ausente, na minha cabeça eu sabia por quê, mesmo muito jovem. A gente sempre foi muito próximo, então ele teve essa questão do início de um pouco mais de ausência, que para mim não teve nenhum efeito prático, assim, na realidade, para mim foi ok, eu entendia. E só que eu acho que a maior mudança entra muito naquele sentido de que ele era muito rígido nesse começo. Rígido, assim, no quesito estudo, trabalho, ele é bem rígido, tanto comigo quanto com o Giovanni, né? Porque pelo fato de eu ser afilhada dele, ele me considera uma filha. Eu fico muito feliz com isso. Então, e ele é muito protetor. Ele defende a família, assim, acima de qualquer coisa na vida dele. Conheci ele quando ele estava na polícia e ele era adorável. Aí não dá para me falar, vou falar a verdade. Só que eu não lembro em qual momento, só que ele se transformou. Ele ficou muito mais alegre, muito mais... Assim, é uma pessoa muito gostosa de ficar, entendeu? E eu considero ele o meu pai. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Eu acho que eu mais admiro aquela vontade dele que ele sempre teve de crescer e aprender, né? E sempre ele focou. E é uma pessoa, quando ele quer fazer, ele é objetivo e ele tem uma disciplina muito forte. Ele não tem essa queda, preguiça, não. Ele vai atingir. Mesmo se o negócio não tá bom, ele vai, mas ele vai até o final. Então ele tem uma resiliência muito forte em cima disso. Então é de admirar. Mas o que eu mais admiro nele é a determinação. Que quando ele pega para fazer uma coisa, seja mais simples ou mais complexa, ele faz perfeitamente. 100%, assim, ele é muito focado. Eu vejo ele como um homem de bem, igual a ele é difícil encontrar. Eu considero para mim, e ainda mais hoje, mais velho, entendo todo o cenário, e, pelo amor de Deus, as pessoas mudam mesmo. Eu já mudei bastante também, então faz parte. No tempo livre, ele é muito paizão, ele é engraçado, ele dá uma de cozinheiro e ele cozinha muito bem, modéstia à parte. Mas ele sentiu e queria mais. Ele queria mais do que isso. Então, ele abriu a empresa, trabalhou muito e mudou bastante. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlinhos Ferraz, eu sou fundador e presidente do Grupo MAVE. Fundei a empresa em 16 de junho de 1995. Estamos labutando no mercado de segurança e serviços até hoje. Sempre fui um cara mais ousado e a insatisfação foi uma mola propulsora para me encaminhar e me alavancar para frente. E as minhas experiências, eu comecei muito jovem, com 12, 13 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho. Trabalhava numa fábrica de bloco, fazia bloco e foi a minha primeira experiência, um trabalho pesado, um trabalho diferente. Em 90, eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ingressei na Polícia Militar, em 90 fiz o curso até 91, 91 eu já tinha me formado e fiquei até 98. Fiquei 8 anos e um dia na Polícia Militar. Eu penso que a Polícia Militar me proporcionou a disciplina e a hierarquia, o foco necessário para poder empreender em alguma coisa e fazer um trabalho diferenciado. No finzinho do tempo dele na polícia, nós estávamos casados há 2 meses, 3 meses por aí. E ele sofreu um acidente muito grave que era para ele ter falecido, né? E fui lá ver ele estava na caminha, na maca, e eu cheguei pertinho dele, assim, ele estava assim, e boca inchada, estava saindo sangue da boca dele, ele estava afogando. Daí eu peguei, chamei o médico que estava lá na frente, viraram ele assim, né? Daí ele vomitou tudo, sangue, tudo. Eu pensei que ele ia morrer aquele dia.
Me deu um trauma muito grande, muito. E graças a Deus ele melhorou, ficou bom. Foi lá, trabalhou doente com o colete, com o negócio aqui. E só que assim, até nisso o Carlinhos é um cara perseverante, um cara forte demais. E na minha opinião é isso, né? Ele é um cara que ele transcende. E sofreu bastante, ficou um tempo internado. Porém, a vontade dele viver e dele continuar o que ele tinha que fazer na vida, que logo seria a empresa, ele superou tudo isso, todos esses problemas que duraram um tempo, né, dentro do hospital. Ele superou todos esses problemas e hoje está aqui. Ele teve um episódio no último ano de um procedimento que ele foi fazer uma cirurgia e não correu bem, teve algumas consequências diante disso. E isso me marcou muito em várias circunstâncias. Me marcou, primeiro, de ver o meu pai numa situação dessa. Eu nunca tinha visto ele assim e não sabia o que podia acontecer ou não no momento de internação dele. Mas o que marcou até mais do que isso foi ver como ele passou por isso. Foi, para mim, um ensinamento de vida, de ver como ele encarou todas essas questões, as consequências que gerou esse problema que ele teve hospitalar e como ele enfrentou tudo isso, como ele se mentalizou para olhar e falar, eu tenho dois caminhos, ou vou ceder, vou ficar triste, que é ok, todo mundo tem o seu jeito de ser, ou eu vou pegar isso daqui e vou mudar o destino com isso. Se eu pudesse resumir ele, inclusive, seria determinação, é uma coisa que eu tento puxar para mim sempre. Eu acho que eu consegui de alguma forma graças a ele. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, é muito por causa dele. Dos valores que ele me ensinou, e eu sempre enxergar ele como um cara guerreiro, honesto, que supera as coisas pra caramba. Eu nunca vi um homem desse jeito igual o Carlinhos, eu nunca vi. Como eu tive uma ideia de fazer as coisas diferente do que o mercado fazia, eu estava na Polícia Militar nessa época e eu percebi que na Polícia Militar, apesar de ter me dado uma boa base de conhecimento, eu estava limitado em crescimento empresarial e pessoal ali. Eu não tinha mais muito ali para onde avançar. E aí eu já comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Nessa época, eu via os antigão, que a gente chamava assim na polícia. Os antigão eram os cabelo branco, lá, o pessoal mais antigo. Eu olhava para aquilo e falei, não é isso que eu quero alguma coisa a mais. Mas não sabia o que era só alguma coisa a mais. E aí, em 93, teve um episódio que foi determinante para isso. Em 93, nós estávamos na Polícia Militar, eu estava no quartel, era às 5h30 da manhã, e a gente ia iniciar o patrulhamento da região central, no 7º Batalhão, onde eu trabalhava. E aí, houve um comando de um oficial, um aspirante oficial, um comando que a gente entendeu que era esdrúxulo, ele que não deveria a gente agir aquele comando que ele pediu. No decorrer do tempo, nós fomos chamados pelo coronel Ivan no quartel e foi considerado este ato que nós tivemos como uma insubordinação. Insubordinação com penalidade de 12 dias de prisão na cavalaria. E nós sabíamos que aquela pena empunhada por ele, ela estava irregular, ela estava também arbitrária e aquilo não deveria ocorrer. Mas o coronel Ivan entendeu o que deveria fazer e o fez. Isso foi para um julgamento no Tribunal de Justiça Militar e nós fomos julgados na 4ª Auditoria de Justiça Militar, onde fomos absolvidos por unanimidade. Tanto é que estávamos corretos, nós não estávamos errados. Mas, quando nós ficamos presos, logo no primeiro dia, foi muito interessante, porque passou a noite e quando amanheceu, a gente tem a alvorada, que nós chamamos no quartel. Essa alvorada, o cabo da guarda, ele determinou que a gente tivesse que tirar o colchão da cama e tinha que ficar só o estrado. Se quisesse ficar a partir das 5 da manhã até as 10 da noite, era dessa condição. E tudo bem. E aí, eu me lembro que
Foi retirado o colchão, foi retirado tudo e eu deitei no estrado. E naquele momento eu parei um pouquinho e pensei, falei, não, eu acho que não é muito certo o que está acontecendo, eu acho que isso não é justo e eu preciso dar um passo a mais. E eu vou dar um passo a mais, mas eu não sabia qual passo que seria esse passo. Mas eu tinha certeza que eu ia dar um passo a mais. Eu não ia ficar fazendo bico, fazendo um trabalho extra, porque eu sabia que aquilo não daria a condição para mim necessária. Então, o Grupo MAV, ele foi concebido dentro, a ideia dele, que naquela época não era Grupo MAV, era uma ideia de montar alguma coisa, mas eu não sabia que coisa era, mas eu sabia que era montar alguma coisa. E aí, dentro da cela, eu tive esse estalo que eu ia montar, ia fazer alguma coisa com aquela situação que não me agradou. Ele é um homem muito forte, né? E é uma coisa que não é para todos. Acho fantástico essa força que ele tem, que é dele, que vem de dentro para superar tudo que ele já superou. Para mim, o que mais eu vejo nele é a força RH que ele tem. A minha esposa é maravilhosa. Olha assim, a minha esposa, ela é uma grande incentivadora, porque ela é muito determinada naquilo que é necessário fazer. Não naquela época, até hoje, ela é muito determinada. Ela sempre olhava para aquilo, nós temos que fazer o que precisa ser feito, e ela é muito determinada em fazer com que você vá para frente. Ela não fica preocupada, o que você vai fazer. Não importa muito isso para ela. O que importa para ela é que ela tem certeza que eu vou resolver. E ela dá esse apoio, que eu acho que isso é fundamental. Mas desde o começo até hoje, esses 31 anos que nós estamos casados, é esse papel que eu acho que ela tem feito ao longo dessa história toda, que fez com que a gente também chegasse aqui, porque ninguém cresce, ninguém avança sozinho. Você precisa de todo mundo para poder ter um crescimento. E a minha mulher foi essencial nesse papel. Eu me chamo Domingos Carvalho Soares, sou formado em administração e fui admitido aqui no Grupo MAV no dia 7 de abril de 1997. E quando você vem para uma empresa que está começando, você não tem noção do que vai acontecer com você, né? Mas eu tive muita confiança e acreditei muito no Carlinhos, né, que é o proprietário. E a chance que ele me deu foi muito grande e eu achei assim, magnífica a oportunidade de crescimento. Pequena, né? Bem enxuta, porque tudo no começo tem que ser enxuto mesmo. A empresa ela evoluiu muito. Ela começou muito pequenininha, né? Na época a gente pegava pessoas a laço na rua para poder trabalhar, para a empresa crescer. Nós tínhamos uma máquina de escrever, nós tínhamos uma calculadora. Então, assim, era a época muito difícil. E hoje não, hoje está tudo moderno, hoje está tudo informatizado, não tínhamos um sistema, hoje nós temos um sistema de primeira linha. A estrutura da operação hoje de quando eu comecei. Hoje eu falo para você que antigamente a parte de operação lá, a gente monitorava a base, era numa televisãozinha de 14 polegadas. Era. E hoje você vê como que a empresa cresceu e a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca... 2014 que nós mudamos para cá, eu lembro que quando a gente realmente inaugurou, implantou o departamento, nunca vou esquecer que eu estava do lado do seu Carlinhos, né? E eu toquei nesse assunto com ele. Ele olhava, ele ficava olhando assim aquele paredão de monitor lá do outro lado, lá na operação, lá ele olhava assim, aí eu peguei e fiz um comentário com ele, né? Falei, chefe, quando eu comecei a trabalhar aqui na MAV, eu lembro que a gente estava lá na Tomé de Souza, a gente monitorava só a base, num monitorzinho pequenininho de 14 polegadas. E olha hoje como que tá aqui, isso, né? Então isso aqui é digno de merecimento, de reconhecimento e
a gente tem que lisonjear, tem que agradecer. Olha, no início, o que me surpreendeu foi a simplicidade e a honestidade de todo mundo, principalmente do diretor da empresa. O início ele é muito difícil, porque você não existe para o mercado, você passa a valer para o mercado, mas o mercado ele não te reconhece. E você precisa começar devagarzinho para que você possa ter uma oportunidade e ali você possa crescer. Mas era muito difícil porque você não tinha recurso. A gente não tinha recurso de conhecimento, de relacionamento e econômico. E aí precisava de muito esforço. Eu me lembro que eu fazia rondas de ônibus. Pegava o ônibus e fazia ronda para poder ver o posto, se o posto estava correto, se não estava correto. Eu me lembro que teve época que os funcionários precisavam almoçar e a gente precisava dar o dinheiro para eles almoçar e a gente não tinha o dinheiro. O que a gente fazia? Pegava o dinheiro que eu tinha da polícia e dava para o funcionário poder comprar o almoço e ficava sem almoço. Falava, não, tá tudo certo, porque tinha que ter um sacrifício. A primeira coisa que funcionário quer trabalhar é receber. E ele nunca atrasou o pagamento para ninguém. E isso a MAV ela sempre fez, né? Ela sempre teve o comprometimento de pegar e fazer com que o funcionário faça o seu trabalho. Ela te dá o seu uniforme, ela te dá a instrução, ela coloca um supervisor para conversar com você, né? E a gente vai seguindo em frente, entendeu? E vai indo trabalhando. Ele sabe como tratar as pessoas. Ele não trata a gente como algumas empresas aí tratam. É o diferencial dele, é o tratamento. Ele reconhece que as pessoas são humanas e ele é muito humano. Sempre colocamos isso para os nossos funcionários, né, de alto escalão. Respeito. Respeito com os funcionários, respeito dentro da empresa. Isso vem de nós, daqui da minha casa. Vamos respeitar as pessoas e vamos ser leais com elas também, né? Porque existe troca. A gente precisa deles, eles precisam da gente. Eu acho que não dá para construir nada em cima de falta de respeito. Eu prezo muito, o que eu vejo que tem muito aqui, principalmente pela liderança, é o respeito, né? Isso eu trago comigo, eu falo que é educação de berço. Eu nunca vi, por exemplo, o Sr. Carlinhos se exaltar, pelo menos comigo não, né? Sempre muito solícito, muito prestativo, educado. Isso é muito gratificante, né? E a gente for começar a fazer comparações por outras empresas que a gente passa, né, com o profissional, ou você vê, colaborador, funcionário me maltratou, estou chorando, isso aqui não existe, isso aqui dentro. O tempo todo é superação, superação primeiro de você mesmo, de acreditar que você é capaz, que você pode, que teus sonhos valem a pena e que aquela luta faz sentido. Eu diria que o que me surpreendeu foi a atuação do Carlinhos, né? Como presidente, e ele ter o conhecimento do negócio, da empresa, né? Isso me surpreendeu muito. O fato dele atuar o tempo todo na empresa. Eu me lembro das primeiras reuniões, começando às 7, às vezes 10 horas da noite, eu estou conversando com ele sobre o negócio. Então isso me surpreendeu muito. Ele, como proprietário, ele entrava aqui 6 horas da manhã e saía às 10, meia-noite. A dedicação dele foi o que... E essa dedicação despertou na gente também essa curiosidade de se dedicar mais ainda ao nosso trabalho. O dono da empresa, ele chegar, ele ser participativo, ele estar ali do seu lado, ele sentar do seu lado, bater um bate-papo com a equipe que está ali, porque geralmente o dono da empresa ou ele delega para alguém fazer, ou quando ele chega para fazer, ele... Né, eu presenciei isso em outras empresas que eu trabalhei, por isso que eu falo. Eu sempre falo isso. Até hoje eu falo. Vocês nunca vão achar uma empresa para trabalhar igual essa empresa aqui, não. O Sr. Carlinhos é uma pessoa muito aberta a conversar, o jeito dele pedir as coisas, né, de acompanhar, de cobrar,
porque tem cobrança, tem que ter, né? Por ter um negócio tão sólido há tantos anos, você tem que ter um nível de maturidade e conhecimento profissional interessante, e ele tem, né? Então a forma que ele conduz, que ele pede, que ele cobra, é até um ensinamento pra gente, né? A forma que você tem que fazer. E eu acabei aprendendo essas coisas, hoje eu levo pra minha equipe também. Eu não tenho ele como patrão, eu tenho ele como meu líder. Assim, firme, forte. Eu lembro, quando eu era criança, pra vocês terem ideia do que a gente fala quando ele trabalhava demais. Eu vi ele tirando férias depois de 20 anos de empresa tranquilo. Eu já estava bem mais velho e vi ele tirando férias. Porque o que acontecia? Quando a gente tirava na escola, menino ainda, a gente ia pra praia no final de semana. Eu lembro que chegava sexta-feira, ia a família inteira, todo mundo curtia a praia, tudo, ele tinha uma casa em Santos. E aí na sexta ele deixava todo mundo lá e voltava. Muitas vezes eu olhava isso, ficava com pena, sentia dó e voltava com ele. Isso com 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu voltava com ele, vinha, ficava aqui, não aqui em específico nessa base, mas em outras bases que a gente tinha. E a gente tem um interfone, e ele ficava lá gritando, alô, alô, entendeu? E as pessoas que passavam na rua, ele ficava pulando. Ele não tinha paradeiro, ele não tinha onde parar. Criança pula, e ele vivia pulando. Não só ele, mas também o Lucas, né? Que no caso são inseparáveis, eram os dois juntos. Na idade que equivale à idade, né? E eles ficavam correndo pela empresa. E ficava na sala dele acompanhando ele trabalhar. Acompanhando assim, eu ficava dormindo na sala lá, mas queria fazer uma companhia. Se tinha dó dele voltar sozinho e tinha a família inteira lá curtindo tudo, então eu ficava com ele. Hoje já é bem diferente. Hoje ele já consegue ter um tempo livre um pouco maior, a gente se encontra bastante em família. A questão dele ser mais flexível ajudou muito. Ele é bem menos rígido com essas coisas. Ele ainda é um cara rígido, mas mudou muito nesse sentido, aproveita muito mais. É muito bom, muito bom. Eu acho que o sacrifício, um dos mais difíceis, eu acho que de todo empreendedor, é que ele precisa fazer uma escolha. Quando você empreende um trabalho, um negócio, você tem que fazer uma escolha. E essa escolha vai exigir demais de você. E quando você foca em uma coisa, no caso a empresa, você acaba desfocando um pouco da família. Você não consegue, muitas vezes, dar a atenção necessária que a família merece. Mas você precisa confiar em Deus, você precisa confiar em você, que aquilo que você está fazendo, ele é momentâneo. Em um dado momento, você vai conseguir estabilizar o negócio e aí todos vão poder desfrutar daquele sacrifício. O Carlinhos é um dos ícones do empresariado, eu diria até brasileiro, do segmento. O que mais toma tempo da gente é o segmento da segurança privada, né? Mas hoje ele se destaca certamente aí entre os principais empresários do setor, pela sua competência, pela sua tenacidade e, volta a bater na tecla, pela sua honestidade. É uma pessoa referência hoje. É um empresário diferenciado, né? Ele cresceu, começou do nada, então isso aí só por isso você vê o crescimento de uma empresa e dele como empresário, voltando no foco de aprendizagem e o foco de desenvolvimento da empresa, e você vê como hoje é a organização da MAV. Então, se você pegar o Carlinhos, que era na época que ele era soldado, vamos chamar assim, e hoje como empresário, você pega a evolução que ele tem. Então isso aí é de admirar. Às vezes a gente até brincando, a gente chama ele de mestre, porque realmente é uma pessoa que tem um conteúdo intelectual muito grande. Eu falei da minha formação, se eu for falar da dele, né? Ele tem em casa e aqui na empresa uma parede cheia de quadros de tudo que ele estudou. Então, é uma coisa, assim, realmente admirável. A partir do momento que você decide crescer e fazer com que o negócio prospere, você tem que profissionalizar. Eu fiz muito curso na área de desenvolvimento pessoal e profissional para me dar o gabarito e o conhecimento necessário para poder fazer o negócio crescer. Mas o desafio da gestão, ele é imenso, ele não para. E era já sabido por mim que para fazer uma empresa funcionar adequadamente, você tem que sistematizá-la. Você precisa ter ela dentro de um sistema. Você tem que sair da visão do toca-toca, que é aquele que você vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo, para
profissionalização do negócio. E profissionalização do negócio é você sistematizar. E aí a gente começou a implantar software de gestão mesmo. A gente precisa ter propósito, com um propósito de vida muito bem definido. Eu sempre soube que era necessário fazer as coisas direito, né? O país, o Brasil, é muito grande e tem oportunidades para todo mundo. E a partir do momento que eu empreendi, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava me jogando assim, de cabeça no escuro. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas ao longo da minha trajetória, eu fui descobrindo o que eu podia fazer, aonde eu podia chegar, e pude entender também como eu posso ajudar muitas famílias através da geração de emprego, né? Muitas famílias. Eu tenho funcionário que construiu casa aqui pela empresa, que comprou carro, que comprou moto, que formou filho em medicina, que formou filho em engenharia. Isso para nós é um motivo de orgulho, que a gente sabe que o nosso trabalho, ele ajudou muita gente e continua ajudando. Então, a partir do momento que a gente compreende essa ajuda social que a gente dá, que a gente ajuda o Estado brasileiro também tirar essas pessoas da rua e traz essas pessoas para um trabalho, a gente não só dá trabalho, a gente dá dignidade para essas pessoas. Então, eu comecei a perceber que eu não estava dando mais trabalho, eu estava dando dignidade. E isso, a gente tem uma satisfação muito grande para saber que você pode contribuir de uma maneira tão intensa, tão profunda e tão legal para a sociedade. O que a gente faz é muito nobre. A gente entende que o poder público, hoje não tem a capacidade de dar a segurança necessária à população. E nós entramos como um trabalho que complementa a segurança pública através da segurança privada, e a gente ajuda muita gente. Até porque o nosso trabalho na segurança privada, ele vai desde a segurança patrimonial, que vai cuidar do patrimônio, das empresas, dos hospitais, das lojas. É um trabalho que ele é fundamental, ele contribui muito, mas muito com a sociedade. O que traz a MAVE chegar aqui nos 30 anos? Perseverança, resiliência, coragem, acertos e erros, erros e acertos, e muita luta, muita luta. Hoje em dia no Brasil é difícil, né, você chegar há tanto tempo assim, é um marco. E eu acho que é porque tem que ir se adaptando, né? Toda empresa tem que ir se adaptando, evoluindo, isso a MAVE faz muito bem. É uma gestão também firme, o presidente que está sempre aqui, está sempre aberto a conversar com os funcionários e os colaboradores também que estão firmes com a empresa, que valorizam a empresa, tudo isso influencia. Hoje, profissionalmente, eu me sinto uma pessoa realizada. Eu tenho muito empréstimo por essa empresa, por a pessoa dele, por todos aqueles que me acolheram, a família, todos eles. Eu me sinto uma pessoa muito lisonjeada, orgulhosa de estar aqui. Hoje eu vejo o Grupo MAVE como uma puta de uma empresa. Assim, a estrutura é sensacional, uma equipe maravilhosa. Acho que ele acertou no que ele construiu. Hoje em dia também que existe uma diretoria muito sensacional. E isso eu falo assim, como profissional mesmo. A gente não fica na mão aqui, a gente não fica à mercê das coisas. Tudo que você precisa, a empresa tá ali para te ajudar, para te incentivar, tudo tem aquele negócio, você precisa de ajuda, a gente tá aqui, você precisa resolver tal coisa, a gente vai resolver, a gente tá junto e é isso. Então eu vejo assim uma estrutura sensacional aqui dentro. Eu desejo que a gente consiga, sempre que a gente caminhe nessa linha que a gente está, sempre com muita seriedade, que a gente não perca o nosso propósito, que a gente consiga crescer ainda mais, dando mais
condições para os funcionários, para os colaboradores, para nós também, que a gente consiga desfrutar e que a gente consiga, com muita seriedade e honestidade, chegar a lugares que a gente ainda não chegou, mas sempre mantendo nossos valores como sempre foi e fez a gente chegar até aqui. Carlinhos, Grupo MAV, completando 30 anos de existência, uma empresa referência no mercado brasileiro. Nós temos orgulho de sermos amigos, de termos empresas co-irmãs. Para mim, assim, é um privilégio, uma gratidão muito grande ver vocês fazendo 30 anos trabalhando com muita qualidade, com muita respeitabilidade no mercado. Eu queria desejar para vocês o maior sucesso do mundo, tá? Saúde plena para você, meu amigo, para toda a sua família. Agradecimento geral a todos os colaboradores que ajudaram a construir essa história linda e maravilhosa por 30 anos e que venha mais 30 anos, tá? Que vocês possam continuar a crescer com esse sucesso absoluto. Isso aí são os votos do Altair Yuga e família Yuga e do Grupo Macor, a todos vocês do Grupo MAV. Um beijo no coração. Gostaria aqui de parabenizar o Grupo MAV pelos esses 30 anos e pela toda a construção que o Carlinhos fez nesse período que levou a empresa no top, que ela é bem estruturada e resiliente. Então, parabenizo a toda a estrutura, principalmente em nome do Carlinhos, o Grupo MAV pelos seus 30 anos. Grupo MAV. Você e seu patrimônio. Há 30 anos em boas mãos. Grupo MAV, você, seu patrimônio. 30 anos em boas mãos. Grupo MAV. Você e seu patrimônio. Há 30 anos. Boas mãos. Grupo MAV. Você e seu patrimônio. 30 anos em boas mãos. Uma jornada se começa com o primeiro passo, mas ela não termina no segundo, nem no terceiro, é apenas o início. A jornada do Grupo MAV são de 30 anos de trabalho, de dedicação, de empenho, para oferecer ao mercado, à população, à sociedade, um serviço digno, um serviço de qualidade e que faça sentido para os nossos consumidores. Para mim, é um motivo de orgulho ter uma empresa que propicia à população em geral esse resultado do nosso trabalho. E isso se constrói com responsabilidade, com dedicação e com confiança. Eu queria agradecer, nesses 30 anos de comemoração do Grupo MAV, a todos os nossos clientes, colaboradores, funcionários, fornecedores, que sempre acreditaram em nós, que sempre deram um voto de confiança. E ao longo desses 30 anos, eu tenho certeza que a gente retribuiu essa confiança, devolvendo um trabalho de qualidade para todos. Esses 30 anos, para nós, é um marco. É um marco. 30 anos de história, a gente olha para trás e fica muito orgulhoso, fica muito feliz de ter podido fazer essa jornada. Se eu pudesse, eu refaria a jornada da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Eu ofereço esse aniversário de 30 anos a todos que, de alguma forma, de alguma maneira, confiou em nós, confiou no nosso trabalho e confiou na minha pessoa. Por isso a gente criou o nosso slogan: você e seu patrimônio há 30 anos em boas mãos. Se você pudesse enviar uma carta para o Carlinhos de 1994, o que você diria? Porra, cara, você é foda pra caralho, hein, meu? A sua trajetória de vida foi maravilhosa. Você lutou, você buscou, você conquistou, você realizou. Eu tenho muito orgulho de você. Valeu, campeão, e daria um abraço nele aqui.